Olá a todos, vamos continuar nosso estudo sobre limites, certo? Hoje nós vamos falar sobre limites infinitos e limites no infinito, certo? Mas antes de passar, nós vamos ver um último teorema que vem das propriedades dos limites. E só recapitulando, lembrando, limite quando eu tenho uma determinada função, certo? Uma função f de x, né? E eu quero saber, meu x está aqui, né? Nesse eixo. Eu quero saber o que acontece com a função quando o meu x se aproxima de um determinado valor a, por exemplo, certo? Porém, o x não é esse valor a, tá? Então, eu tenho aqui minha função, né? O f de x. Ou, às vezes a gente diz apenas o y, né? Minha variável dependente, certo? Depende do valor de x, também independente. Eu quero saber o que acontece com a minha função quando x se aproxima de a. Quando eu botar um valor de x muito próximo de a. Mas eu não quero exatamente no valor a. Tá? Então, eu não quero, o que eu não estou perguntando não é qual o valor do f de a. Não é isso que eu estou perguntando. Até porque a minha função ela nem sequer precisa estar definida para esse valor a. O a pode nem sequer fazer parte do domínio da minha função, ok? Por exemplo, se a minha função for, vou pegar aqui, aproveitar aqui, 1 sobre x menos a, digamos que essa é a minha função. Então, 1 sobre x menos a, se eu fizer o x igual a, o que vai acontecer? Vai zerar o meu denominador, vou ficar 1 sobre 0 em cima da determinação. Então, a função 1 sobre x menos a, ela não aceita no seu domínio o valor x igual a. Então, não, para essa função, não posso colocar x igual a, mas eu quero saber o que acontece se eu colocar valores de x muito, muito próximo de a. Tá? O que vai acontecer com a minha função? Então, essa é a ideia do limite. Né? Quando eu me aproximar pelo que a gente chama pela direita, pegando valores maiores do que a e fazendo eles ficarem próximos de a, e pela esquerda, fazendo valores menores do que a se aproximarem de a. E eu quero saber o que acontece com a minha função. Né? Então, uma função qualquer aqui, digamos que essa é a minha função, uma função qualquer aqui. Né? Então, para essa função aqui, o que eu vejo? Eu vejo que quando eu me aproximo de a, certo? A minha função, tanto pela esquerda quanto pela direita, se aproximam do que? Desse valor bem aqui, que eu vou chamar de L. Então, eu posso fazer a minha função assumir um valor tão próximo de L quanto eu quiser, fazendo x se aproximar de A. Isso é para quando o limite existe, certo? Tem casos em que o limite não existe. Então, por exemplo, a minha função, digamos que fosse assim. Então, a minha função fosse assim. Pela direita, ela vai para esse valor aqui em cima, eu vou chamar de M. E pela esquerda, ele vem para esse outro valor, o L. Então, os limites laterais, certo? O limite lateral à esquerda, ele existe, ele vai para L. O limite lateral à direita, ele existe, ele vai para M. Mas o L e o M, eles são diferentes. Então, o limite da função não existe. Então, essa função, quando x tende a A, para ela não existe limite, certo? E existem outras situações em que o limite também não existe. Um que nós já falamos, né, é aquele em que, por exemplo, quando... Vou aqui aproveitar esse exemplo. Pela esquerda, quando eu me aproximo do A, o que acontece com a função? Ela cresce. Ela cresce o que? Infinitamente aqui. Quanto mais... Deixa eu tentar fazer um desenho aqui. Né? Então, quanto mais eu me aproximo, o x se aproxima do A pela direita, maior é o valor da função. Ou seja, usando o termo limite, né? Inclusive, pelo significado dele, é isso. A função não tem limite, ela não para de crescer quando o meu x tende a A pela direita, certo? Tá? E aí, então existem várias formas, né, assim, quando a gente estudou limite, nós temos que o quê?
tentar calcular esse limite, encontrar qual é esse limite ou demonstrar que ele não existe. Né? E aí existem as propriedades que nós estudamos nas aulas passadas que nos ajudam a calcular esses limites de uma forma mais sistemática. Né? E aí a nossa aula de hoje, então, a gente vai finalizar aquele pedaço, digamos assim, aquela aula passada, falando do teorema do confronto. Então, só resgatando aqui, vindo aqui para o início, nosso slide. Então, nós temos essas propriedades que nós falamos, né? Eu tenho uma função que eu posso enxergar ela como a soma de outras duas funções. Então, eu posso fazer, devido a analisar o limite do todo, eu analiso o limite de cada parte separada e depois somo. Para subtração, mesma forma. Se eu tiver uma função multiplicada por uma constante, eu posso calcular o limite da função, posso esquecer essa constante, né, por enquanto, calcular o limite da função e depois multiplicar essa constante pelo limite. Se eu tiver o produto das duas funções, eu posso fazer o limite separado delas e depois multiplicar. Se eu tiver o quociente das duas funções, eu posso calcular também o limite separado e depois fazer a divisão, com observação que esse limite aqui embaixo não pode ser igual a zero, certo? Sempre lembrando que eu posso fazer isso quando os limites existem, certo? Então a gente aplica essas propriedades. Quando o limite não existe, então o limite da f de x existe, o limite do g de x existe, eu faço separado e somo, o resultado é aquela soma do limite. O f de x existe, o g de x não existe. Eu posso aplicar direto essa regra? Não, porque eu vou ter um valor que eu sei que tem limite e uma outra função que não tem limite. E aí, vai ter ou não vai ter limite? Vai depender, vou ter que analisar de uma outra forma a função para poder definir. Então, todo aquele exemplo que nós falamos na aula passada, né, é exatamente isso, é como aplicar as propriedades e quando eu não puder aplicar direto a propriedade, como é que a gente trabalha com as funções para tentar chegar a uma conclusão se existe ou não existe limite, né? E algumas vezes nós vamos precisar analisar pelos limites laterais separados e comparar, certo? Então isso foi o que nós vimos até a aula passada. E existem outras propriedades, né? Então, por exemplo, a propriedade, se eu tiver uma função que está elevada a um n, a uma potência, né? Eu posso calcular o limite da função e depois elevar o resultado a n, obviamente para quando a função tem limite, né? O limite da constante é a própria constante. O limite da função x, quando x tende a A, é o próprio A. Se eu tiver o x elevado a n, quando x tende a A, juntando as duas propriedades, a 6 e a 8, né, nós temos que vai ser o A elevado a n. A mesma coisa vale para quando eu tiver a minha função raiz, entendendo que esse n, né, a função raiz é 1 sobre n, né? Então, assim, são propriedades que nós podemos aplicar direto quando limites existem, certo? Nós vamos falar agora de um último teorema aqui, que trata da seguinte condição. Na verdade, são propriedades que eu posso aplicar para resolver problema de limite. Aí você tem chamado de teorema do confronto. Mas eu tenho duas funções, o f de x e o g de x. E eu sei que o meu f de x é sempre menor que o g de x, certo? Possivelmente com exceção em A, tá? Em A, então, por exemplo, o meu f de x ele pode não estar definido para o valor A, e o g de x também não pode estar, de repente, não está definido para o A. E aí não tem como eu fazer essa comparação, porque não está definido. Mas para todos os outros valores, isso ocorre. Então, o que eu quero, na verdade, sim, eu vou analisar uma função f de x, vou calcular o limite dela quando x tende a A. E eu sei que existe uma outra função g de x, que quando x tende a A, o limite do meu g de x é sempre maior que o limite do f de x, ou o limite do f de x é sempre menor que o limite do g de x. Isso nós podemos entender como uma propriedade que é, digamos assim, quase que intuitiva, né? Deixa eu colocar aqui. Então tenho, então tem aqui
a minha função f de x, tá? E para um determinado valor a aqui, eu quero calcular o limite do meu f de x para esse determinado valor a aqui. Aqui, por esse gráfico que eu fiz, né, não teria muito problema de achar um valor aqui. Mas, vamos pensar se eu não tenho esse gráfico, ou está difícil de analisar graficamente, e eu quero saber qual é esse limite. Eu não estou conseguindo encontrar esse limite. Mas eu sei que tem uma outra função g de x, digamos que é essa aqui. Eu tenho uma outra função de g de x aqui, que eu conheço o limite dela, para quando x tende a A, eu conheço o limite dela, certo? Esse aqui é um L, valor L, e eu sei que próximo a A, a minha função g de x é sempre maior do que o f de x. Então, é uma certa propriedade, né? Se eu sei que aqui eu tenho o limite do g de x, eu sei que a minha função é próximo ao a, minha função g de x é maior que o f de x, né? Então eu sei que o limite do f de x tem que ser menor do que esse L aqui. Perceba que eu não estou dizendo ainda qual é esse valor do f de x. O que eu estou dizendo apenas é que eu sei que o limite do f de x vai ter que ser menor do que o L, certo? Porque o meu f de x próximo a A é sempre menor que o g de x, então o limite vai ter que ser menor do que esse L. E aí a gente pode pensar no seguinte, vamos colocar aqui mais uma outra função. Essa outra função aqui, vou chamar de h de x. Onde essa h de x tem a mesma ideia do g de x, só que agora ela é inferior, tem um valor menor que o f de x. Eu sei que o meu h de x, vou chamar aqui de m, ele tem limite quando x tende a A, e o limite dele é o valor m. E eu sei que próximo a A, o meu f de x é maior que o h de x. Então, o limite do f de x vai ter que ser maior do que o m. Tá? Então, assim, basicamente, como vocês estão vendo aqui no gráfico, eu sei que próximo a A, onde eu quero analisar o f de x, eu estou com dificuldade de achar qual é o limite do f de x. Mas eu conheço um g de x, que é maior que o f de x, eu conheço o limite dele. Eu conheço um h de x, eu conheço o limite dele. E eu sei que o meu f de x, próximo aqui a A, ele está entre esses dois valores. O limite é L, que é o do g de x, e o m, que é o do h de x. Então, o limite do f de x vai ter que estar entre L e m, certo? Ainda não encontrei o limite do f de x. Por aqui, o máximo que eu posso verificar é que se o limite do f de x existir, porque ele ainda pode não existir, certo? Eu posso ter uma situação aqui, percebo, que poderia ser, deixa eu tentar fazer aqui, que poderia ser assim. Pela esquerda vem para cá, pela direita f de x vem para cá. Então, pela direita vai para um lado, pela esquerda vai para o outro. Apesar de graficamente que estarem um perto do outro, não são iguais. Os limites laterais não seriam iguais. E aí, nesse caso, minha função não teria limite. Certo? Então, o que eu tenho aqui, então, com a ideia do g de x e h de x, é que se o limite do f de x existir, ele vai estar entre L e M. Ok? Se o limite existir, ele vai estar entre L e M. Admitindo que ele existe, dando certo valor bem aqui, vou chamar aqui de, dar um K, digamos que o limite do f de x é K. Esse eu quero encontrar, ainda não consegui encontrar, certo? Eu conheço g de x, sei que é L. Conheço h de x, sei que é M. Se o limite de f de x existe, ele é K,
o meu K tem que estar entre o quê? L e M, né? Como está aqui, né? Então, o K tem que estar entre L e M. Qual é a ideia do teorema do confronto? Então, o teorema do confronto é aproveitar essa ideia aqui. Qual é a ideia? É pegar e encontrar duas funções g de x e h de x que tem essas características, o g de x maior do que o f, o h de x menor do que o f, e que no a, que é onde eu preciso calcular o limite da f de x, no x igual a A, os dois vão ter mesmo limite. Porque se os dois tiverem mesmo limite, certo? O f de x só vai ter a possibilidade de também ter o mesmo limite. Então, seja o L, o K e o M vão ter que ser iguais. Né? Então, se o L e o M forem iguais, ou seja, se os dois se encostarem aqui, né, esse pontinho azul e esse pontinho vermelho, se eu encontrar duas funções aqui, esses pontinhos são o mesmo, então para o K vai restar a única possibilidade de que dele ser igual a L e M, certo? E aí então a minha função f de x ela vai ter limite, que vai ser exatamente o limite igual ao do g de x igual ao h de x no valor x tendendo a A. Perceba que a gente sempre está falando, quando a gente fala em limite, a gente sempre tem que especificar bem o limite aonde a gente está analisando esse limite. Ah, o limite da função x². Se eu perguntar qual é o limite da função x², automaticamente você vai me perguntar, mas limite para x aonde? Porque a função, o limite a gente analisa para um determinado valor de x, certo? A gente não analisa para a função como um todo. Se eu perguntar de forma genérica o limite do x², aí vocês teriam que analisar ali a função como um todo, analisar para diversos pontos dela, analisar o que acontece no infinito, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Né? Então, precisa ser muito bem definido o limite aonde, certo? Então, nosso teorema do confronto, ele nos dá isso aqui. Eu tenho um g de x, só para trocar daqui as letras, que eu dizer. Eu tenho um g de x, que eu sei que ele é maior ou igual a f de x e menor ou igual a g de x, quando x está próximo de A. Talvez não no A, até porque eu nem quero saber o que acontece exatamente no A, não. Eu quero saber o que acontece muito próximo de A. Então, essa regrinha aqui é para quando está muito próximo de A. O que acontece exatamente no A? Não me importa. Né? Se então o f de x tem limite no A, quando x tende a A, e o h de x tem limite quando x tende a A, e os dois limites são iguais, no caso aqui ficou apenas o L, então a única opção que eu tenho para o g de x, no x tendendo a A, é que ele também vai ter limite, e o limite dos dois vai ser limite, e o limite vai ser igual ao limite dos outros dois, que é exatamente igual a L, certo? Então aqui uma figurinha parecida com aquela que eu fiz agora, só que agora mostrando os dois com o mesmo limite. Né? Então quando os dois têm o mesmo limite, para o g de x, a resta opção também tem limite, que é igual a L, que é o limite dos outros dois, certo? Um exemplo. Calcular o limite da função x² vezes seno de 1 sobre x. Tá? No caso aqui, já está dizendo, olha, o limite existe é igual a zero. Está pedindo mostre aqui, né? Então, mas vamos pensar, calcular o limite de x² seno de 1 sobre x quando x tende a zero. Primeira coisa que eu vou identificar aqui, eu tenho duas funções que estão sendo multiplicadas para gerar essa minha função. Então, né? Eu tenho a função x², que está multiplicado pela função seno de 1 sobre x. Certo? Então, a primeira coisa é pensar, calcular os limites separados e depois multiplicar os dois. Ok? Que é o que está sendo feito aqui, né? Que é aquela nossas primeiras propriedades. Né? Então, pega o limite separado e multiplica. O limite de x² quando x tende a zero vai ser 0 ao quadrado, que dá zero. Então, esse limite existe e ele é zero. A função seno de 1 sobre x quando x tende a zero, o que acontece com 1 sobre x? 1 sobre x, quando x tende a zero, cresce infinitamente esse valor. Né? Quanto menor
for o valor quanto mais próximo de zero for o valor de x, maior vai ser o resultado da divisão. 1 sobre um valor muito pequeno é um número muito grande. Quanto menor for o denominador, maior vai ser o meu resultado da divisão. Então, esse aqui é um limite infinito, né? Então, na verdade, não existe limite para essa função, porque a função vai para o infinito. A gente vai estudar melhor daqui a pouco. Pela direita vai para mais infinito, pela esquerda vai ser para menos infinito. Ou seja, pela direita, quando eu pego valores maiores do que zero e vão se aproximando de zero, esse 1 sobre x fica muito grande, cada vez maior. Não tem limite, simplesmente não tem limite, né? Pelo próprio significado da expressão. Quanto mais próximo de zero, maior é o valor. Tá? E positivo. Pela esquerda, valores negativos que se aproximam de zero, o resultado da divisão vai dar negativo. Então, em módulo muito grande, sempre, quanto mais se aproximar de zero, muito grande esse valor, só que negativo. A minha função seno. Minha função seno é aquela que ela fica variando ali de menos 1 a 1 infinitamente, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o parâmetro dela. Quando x tende a zero, o que acontece? A minha função aqui interna do seno, né? Então, lembra lá de composição de funções, né? É uma função dentro de outra função, né? Então, a minha função aqui é um valor cada vez maior. Estou pegando o valor cada vez maior e aplicando no seno. Então, o seno não para de subir e descer, né? Tanto para valores mais infinitos quanto para valores menos infinitos, e não para de variar, né? Então, essa função aqui, sendo de 1 sobre x, ela não tem limite quando x tende a zero, tá? Então, não existe o limite da função 1 sobre x quando x tende a zero. Por que não existe? Porque a função ela sempre vai estar indo de menos 1 a 1, né? Tá? Então, ela não está indo para um valor específico, está sempre variando de menos 1 a 1. Então, essa função não tem limite. Como a função não tem limite, esse lado aqui não tem limite, a gente não pode usar a propriedade, né? Então, assim, a princípio, vocês podem pensar, esse aqui tem limite, é zero. Esse aqui não tem limite, se eu multiplicar os dois, então o resultado é não tem limite. Assim, ó, de cara a gente pensa logo assim, né? Mas não é assim, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque essa propriedade de analisar as partes separadas e depois multiplicar, eu só posso fazer isso quando os limites existem. E o que eu estou mostrando aqui é que esse limite do lado direito aqui, do seno de 1 sobre x, ele não existe. Então eu não posso analisar separado para depois juntar as coisas. Eu tenho que analisar o conjunto todo, certo? Então eu tenho que analisar a função toda, x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x. Aí essa função, ela não é tão simples de analisar, certo? Então bora tentar analisar de uma outra forma que não é utilizar aquelas propriedades. Bora tentar o teorema do confronto. Aí pelo teorema do confronto, qual é o meu problema aqui? Meu problema é que a função seno de 1 sobre x, para ela não existe limite. Então vamos partir dela. Então a função seno de 1 sobre x, por que ela não existe limite? Porque ela está assumindo valores de menos 1 até 1. Então essa função seno de 1 sobre x fica variando de menos 1 até 1. Então ela está aqui. O que é a minha função que eu estou trabalhando? A função que eu estou trabalhando é a função x ao quadrado seno de 1 sobre x. Então vamos pegar esses três termos, né, e multiplicar por x ao quadrado. Não tem problema eu fazer essa multiplicação por x quadrado, por quê? Porque eu vou fazer nos três termos e eu sei que eu vou analisar no limite de x tende a zero, ou seja, eu não vou analisar quando x é igual a zero, certo? Então não tem problema eu fazer essa multiplicação aí. Então eu fico com o quê? Multiplicando menos 1 vai dar menos x quadrado, multiplicando seno de 1 sobre x por x quadrado vai dar x quadrado seno de x, que é a função que eu estou querendo analisar, e multiplicando 1 por x quadrado dá x quadrado. Então o que eu encontrei aqui? Eu encontrei que a função que eu quero analisar, certo? X quadrado seno de 1 sobre x, ela é maior ou igual à função menos x quadrado e menor ou igual à função x quadrado, né? Então estou encontrando aqui a minha função que eu quero analisar, encontrei ela entre outras duas. E essas outras duas
é, digamos, simples a gente analisar. E o principal, no x igual a zero, no x tendendo a zero é igual não, desculpa. No x tendendo a zero, essa função tem um limite e essa aqui também tem um limite, que inclusive vai ser igual para os dois, né? Então, minha função x², são x² é essa aqui, ó. Ok? Em cinza. Minha função menos x², tá lembrando lá de reflexão, né? Simplesmente pega essa aqui e reflete para baixo, né? Então, a função menos x², é assim azul aqui, esse U azul para baixo. No x tendendo a zero, o limite do x² é zero. E no x tendendo a zero, o limite do menos x² também é zero. Então, no x tendendo a zero, as duas têm o mesmo limite, que é zero. A função que eu quero analisar, ela tem esse gráfico aqui, ó. É o seno, certo? A função seno, tá, ela fica variando, né? De menos 1 a 1, só que ela está multiplicada por x². Então, a amplitude dela está mudando à medida que o x muda, certo? Então, para valores muito grandes, mais negativos, ele vai lá em cima, né? E aí, ele vem diminuindo até chegar próximo de zero. E depois volta a crescer muito, né? Então, ele está variando, né? Pegando esses dois U, digamos assim, né? Pegando o x² e o menos x², né? Sempre tocando lá no x² e voltando, tocando no menos x² e voltando, assim vai. Quantas voltas ele tem aqui quando se aproxima de zero? Ele tem infinitas voltas. Esse é o nosso problema, que ele tem infinitas voltas aqui. Eu não consigo saber então aonde ele está indo aqui. Mesma coisa que infinitas voltas. Mas agora, quando a gente compara com as duas funções x² e menos x², a gente consegue, né, perceber, fica evidente para a gente que, apesar de ele estar girando sem parar, quando x se aproxima de zero, a amplitude da função também tende a zero, né? Então, a minha função aqui, x² sendo de 1 sobre x, ela tem limite sim. Qual é o limite? O limite quando x tende a zero. Essa função ela tem limite quando x tende a zero. Qual é o limite dela? É zero. Então, pelo teorema do confronto, a gente percebe que essa função x² sendo de 1 sobre x, quando x tende a zero, ela tem limite. E o limite dela é zero, certo? Então, nós usamos as propriedades dos limites, né, para comparar funções, para encontrar o limite da função que eu estou precisando trabalhar. E aí, trabalhar com limite tem muito essa característica de que não tem uma fórmula exata, certo? Vou fazer isso assim, essa não. A gente tem que pegando as propriedades e vai trabalhando com a função, vai tentando encontrar, tenta de uma forma, tenta de outra forma, na primeira vez a gente não consegue, tenta de um outro formato, às vezes não consegue na segunda vez, na terceira vez a gente consegue. Então é muito isso, digamos que é a habilidade, né? A habilidade de a gente pegar o que a gente já conhece e juntar aquele conhecimento para conseguir resolver o problema aqui do limite, certo? Então, esses casos que nós estamos até agora, com as propriedades, são para quando nós verificamos que o limite existe, certo? Ou para quando a gente consegue demonstrar que o limite não existe. E aí, muitas das vezes esse limite não vai existir porque os limites laterais são diferentes, ou em algumas vezes esse limite não tem limite, como a função 1 sobre x que nós falamos, certo? E aí, essas situações onde o limite não existe porque a função não para de crescer, que foi o caso do seno de 1 sobre x, é o que nós chamamos de limites infinitos. Tá? Isso nós vamos detalhar um pouco mais agora. Então, por exemplo, a função 1 sobre x². Vamos pegar a função 1 sobre x². Vamos pegar aquele método lá da tabelinha, né? Tanto pela esquerda quanto pela direita, certo? Pegando valores menores do que x, né? Menores do que zero. Estou analisando aqui quando x tende a zero. O meu problema aqui é o quê? 1 sobre x² quando x tende a zero. Por quê? Porque o denominador vai para zero. E eu não posso aplicar a propriedade. Se fosse o limite do x
de 1 sobre x quadrado quando x tende a 1. Aí eu ia colocar limite do 1. 1 é uma constante, limite do 1 vai dar 1. Limite do x quadrado quando x tende a 1. Vai dar 1 ao quadrado, que é 1. 1 sobre 1 é um número tranquilo. Então, limite de 1 sobre x quadrado quando x tende a 1 é 1. Limite de 1 sobre x quadrado quando x tende a menos 2. 1 aqui em cima e aqui embaixo. Vai dar menos 2 ao quadrado, que dá 4 positivo. 1 sobre 4. Então, aplicar a propriedade de o limite do cima e limite do baixo. Resultado 1 sobre 4 ou 0,25. Limite existe, está ok, nenhum problema. Qual é o problema da função 1 sobre x quadrado? O problema dela é quando eu preciso calcular o limite dela quando x tende a 0. Por quê? Porque vai zerar o meu denominador se eu aplicar direto a propriedade do quociente. E eu não posso fazer isso, porque vai dar uma indeterminação. 1 sobre 0 é o quê? É uma indeterminação, certo? Então, bora analisar melhor esse caso aqui. Quando x tende a 0 pela esquerda, ele vai vir com valores negativos. Mas como está ao quadrado, o resultado vai ser positivo. Quando x vai pela direita, os valores vão ser positivos, ao quadrado continua tudo positivo. Então, a minha tabelinha aqui, né, ficou mais ou menos 1, mais ou menos meio, mais ou menos 2, porque o resultado vai ser igual. Para os dois lados, os resultados estão sendo iguais. Só que o que acontece? Quando o x é 1, resultado da divisão é 1. Quando o x é meio, o resultado da divisão é 4. Quando o x é 0,2, o resultado da divisão é 25. Né? Então, eu estou pegando, estou me aproximando de zero. Percebo que eu coloco números cada vez mais próximos de zero. E à medida que eu vou colocando números mais próximos de zero, meu resultado vai crescendo. 1, 4, 25, 100, 400, 10 mil, 1 milhão, certo? Então, ele cresce muito rápido. Se eu continuar aqui a tabelinha, isso aqui vai continuar crescendo. Né? Só botar aqui no modo de apresentação. Então, vai continuar crescendo. Graficamente, é isso aqui que está acontecendo. A minha função, à medida que eu me aproximo do zero, a função ela cresce, ela vai crescer infinitamente aqui. Se eu fosse desenhar aqui, tentando me aproximar do zero, essa função ela ia crescer infinitamente. Teria que ter um papel de tamanho infinito para desenhar essa função aqui, porque ela nunca vai tocar essa linha preta. Essa linha preta, que é exatamente em cima do zero, o meu azul aqui, ele nunca vai tocar. Ele vai sempre crescer, ele vai sempre se aproximar e crescer. Ele nunca vai cruzar. Né? Do lado esquerdo, a mesma ideia. Ele nunca vai cruzar essa linha preta. Ele vai crescer infinitamente. Quanto mais eu tentar desenhar ele próximo dessa linha preta, maior vai ser o valor do meu desenho. Então, essa é a minha função quando x tende a zero, tanto pela direita quanto pela esquerda, os limites não existem. E por que não existe? Porque a minha função não para de crescer. Para denotar isso, nós temos uma notação especial que é esse aqui. Ó. Então, esse símbolo do infinito, talvez, né? É para indicar isso. Olha. Então, o limite de 1 sobre x ao quadrado quando x tende a zero é infinito. O limite existe? Não, o limite não existe. Por que eu estou botando esse símbolozinho aqui? Né? Parece um 8 de lado. Né? Então, não é 8 de lado, tá? Esse é o símbolo do infinito. O que significa esse símbolo? Significa que não existe limite. E a explicação, a justificativa de que esse limite não existe é porque a minha função ela não para de crescer quando x tende a zero. Ela tende para infinito. No caso aqui, tende para mais infinito. Números cada vez maiores e positivos. Tá? Então, esse aqui não é um número, certo? O infinito ele não é um número. Eu não posso fazer multiplicações. Quanto é um infinito mais infinito? 2 infinitos. Então, isso não existe, certo? Isso aqui não é um número. Eu não sei que número é esse, eu só sei que é algo que cresce muito. Tá? Então, é uma indeterminação, onde a única característica que nós temos é que não vai ter nenhum número maior do que ele. Eu não vou conseguir ter algo maior do que ele, certo? Ele está crescendo sem parar. Então, sempre que a gente chegar nessa
condição de que eu percebo, eu consigo demonstrar, como é que eu consigo demonstrar que a minha função não tem limite porque ela não para de crescer, a resposta é a função não tem limite e eu coloco esse símbolo para indicar que ela não tem limite, que é infinito. E comparando com o que nós vimos agora há pouco, percebam que aqui eu já estou analisando como a função como um todo, certo? Eu já estou analisando a função como um todo. Eu não estou analisando só uma parte, tá? Então lá nós usamos o teorema do confronto, porque tinha aquela função que não tinha limite, ela ia para o infinito, mas ela estava multiplicada por outra coisa que tinha limite, inclusive. Mesmo que não tivesse limite, ela estava multiplicada por outra coisa, então precisa analisar como um todo. Aí lá, analisando como um todo, pelo teorema do confronto, a gente viu que na verdade aquela função ela tem esse limite. Aqui eu já estou analisando a minha função como um todo, eu já estou vendo que ela não tem limite, né? E a justificativa é porque o limite vai para infinito, né? Então, simbolicamente, quando nós temos esse aqui, o limite do f de x, quando x tende a igual a infinito, significa que eu consigo fazer o valor da minha função ficar tão grande quanto eu queira, tão grande mesmo, fazendo x tender a A. Quanto mais eu colocar o x próximo de A, maior vai ser o valor da minha função. Eu quero que o f de x chegue no número 10 bilhões. Eu consigo fazer isso sim, fazendo o quê? Colocando o x próximo de A. Eu quero que chegue próximo do número não sei quantos trilhões. Consigo. Eu consigo qualquer número números que a gente não consegue nem dar nome para eles, né? De tão grande, a gente consegue fazer o f de x chegar nesse número, fazendo o quê? Fazendo o x cada vez mais próximo de A. E aí, né, se f é uma função definida em ambos os lados de A, exceto possivelmente A, a gente vai dizer então que o limite tende a infinito quando x tende a A gente vai usar essa expressão. Isso significa dizer que os valores de f de x que podemos fazer os valores de f de x ficarem arbitrariamente grandes, tão grandes quanto quisermos, tornando x suficientemente próximo de A, mas não igual a A, né? Lembrando, eu não estou analisando no A. Então, voltando para a minha função 1 sobre x quadrado. Qual é o valor da função no x igual a zero? Não tem. Essa função 1 sobre x quadrado, ela não está definida quando x é igual a zero, certo? X igual a zero não faz parte do domínio da minha função. Outra forma de representar é assim, né? Então, f de x setinha infinito quando x setinha a. Então, o f de x tende a infinito quando x tende a A. Lembrando novamente, vou bater sempre isso aqui, né? Esse infinito, esse símbolo aqui não é um número, certo? Ele é uma notação para indicar que não para de crescer. Minha função não para de crescer. É uma indeterminação. Então, um outro exemplo aqui. Minha função é f de x. Se eu pegasse o f de x quando x tende a zero, estaria bem aqui o limite dela. O f de x quando x tende a um número bem aqui, estaria bem aqui, né? Então, para vários valores diferentes, o f de x tem limite. Eu quero analisar exatamente no A, exatamente em x igual a A. No x igual a A, tanto pela direita quanto pela esquerda, para esse exemplo aqui, o que eu tenho? Eu tenho que a minha função ela cresce infinitamente. Quanto mais eu tentar desenhar a minha função próximo dessa reta aqui em cima do A, mais alto vai ser o meu desenho aqui, certo? E a mesma coisa pode ocorrer, mas quando a minha função vai para baixo. Quanto mais eu tento me aproximar do A, fazer x próximo a A, mais para baixo vai aqui a minha função no gráfico. Para baixo no gráfico aqui que eu digo, né? Mas eu teria que desenhar aqui para baixo. Então, a minha função ela cresce muito em módulo, né? Só que com o sinal negativo, né? Então, seria o sinal negativo. E aí, para diferenciar essa situação dessa outra aqui, né? Nós usamos o símbolo com um negativo na frente. Então, é um número, a função não tem limite,
Por que não tem limite? Porque o número não para de crescer, só que ele é negativo. Então, um número que não para de crescer, negativo. Então, se eu pegar, por exemplo, a função 1 sobre x quadrado, só que negativo na frente dela, menos 1 sobre x quadrado, certo? Então, menos 1 sobre x quadrado, né? Aproveitando, né? Reflexão. Vou fazer uma reflexão aqui, né? Função 1 sobre x quadrado, a gente já viu essa aqui. Tá? Vou pegar toda a função e multiplicar com menos 1. Então, ela vai estar refletida para baixo. Então, se ela crescer infinitamente com sinal positivo, é que ela vai crescer infinitamente com sinal negativo, né? Então, o limite dela não existe, e ele não existe porque ele é menos infinito. Então, o limite do f de x quando x tende a a vai ser menos infinito. Limite de menos 1 sobre x quadrado quando x tende a zero, menos infinito. Okay? E a mesma ideia nós podemos pegar por limites laterais. Nós podemos ter, olha, o limite lateral à esquerda do A, mais infinito. Limite lateral à esquerda do A, menos infinito. À direita do A, mais infinito. À direita do A, menos infinito. Então, a mesma coisa que a gente viu agora, a gente pode ter só para os limites laterais. Inclusive, eu posso ter uma função que de um lado ela tem limite e do outro não. O limite lateral à esquerda ele pode existir, e o limite lateral à esquerda, à direita, ele pode não existir. Por quê? Porque ele vai para mais ou para menos infinito. Então, por exemplo, aqui, pegar a minha função, essa minha função está definida só à esquerda do A. Então, nem tem como analisar ela pela direita, certo? Então, à esquerda do A, ela vai para mais infinito. À direita do A, ela vai para mais infinito. Então, quando ela cresce, né? E quando ela cai, menos infinito. À esquerda e à direita, certo? Então, a nossa função 1 sobre x, por exemplo, deixa eu verificar aqui. Então, a nossa função 1 sobre x, por exemplo, né? Vou montar aqui, vou botar o gráfico aqui. É a função que tem isso aqui. À direita, ela vem com valores positivos. Então, ela vai crescer infinitamente, certo? Ela vai fazer isso aqui, né? Para valores à esquerda, vai ser 1 dividido por um número negativo. A função x quadrado, ela fazia isso aqui, né? Por quê? Porque tinha um quadrado lá embaixo que transformava os números negativos que eu colocava em positivo. A função 1 sobre x, se eu botar x negativo, o resultado todo vai ser negativo, certo? Então, minha função 1 sobre x, ela vai fazer isso aqui, ó. Então, pela esquerda do zero, o limite dela vai ser menos infinito. E lembrando, a gente usa esse termo limite menos infinito apenas por uma questão de simplificar o que a gente está falando. Mas o que eu estou dizendo realmente é 1 sobre x, quando x tende a zero pela esquerda, não existe, e ele não existe porque ele vai para menos infinito, tá? Então, por uma questão de simplificar o que a gente está falando, né? Não fazer uma frase tão longa, a gente diz, olha, o limite da f de x quando x tende a zero pela esquerda é menos infinito. O limite do 1 sobre x quando x tende a zero pela direita é mais infinito. Então, pelo um lateral é menos infinito, o outro lateral é mais infinito. Tá, então, a função, por exemplo, 2x sobre x menos 3, eu quero calcular o limite dela quando x tende a 3 pela direita e pela esquerda, certo? Então, limite da função 2x sobre x menos 3. Aí, tenta logo a propriedade, né? Limite do cima dividido pelo limite de baixo. Então, limite em cima, 2x. 2 é constante, sai. Então, fica o limite do x. Limite do x, quando x tende a 3, é 3. Aí vai ficar 2 vezes 3, 6 aqui em cima. Então, aqui em cima fica um número, que é 6, sem problema nenhum. Embaixo, x menos 3. Aí, limite do x menos o limite do 3. O limite que 3 é constante, vai dar 3. O limite do x, quando x tende a 3, é 3. Aí vai dar 3 menos 3, 0. Então,
aqui embaixo está indo para zero. Não posso aplicar essa regra direta do quociente, certo? Então, bora analisar a função. O que eu tenho? O que eu tenho é que aqui em cima está indo para um número, que é o número 6, e aqui embaixo está indo para o quê? Para zero. Quanto mais x se aproxima de 3 pela direita, mais eu me aproximo de 6 aqui, e aqui mais ele se aproxima de zero. Então, é um número chegando próximo de 6 que está sendo dividido por um número cada vez menorzinho. Então, isso como um todo vai o quê? Vai crescer infinitamente, certo? Com valores maiores do que 3, né? Pela direita do 3, então estou botando números maiores do que 3, cada vez mais próximo de 3. Então, está se aproximando de zero, mas a minha conta aqui, ela é o que? É positiva, certo? É mais alguma coisa. Mais 0,1, mais 0,001, mais 0,0001. Então, o número aqui ele é cada vez menor, próximo de zero, né? Cada vez mais próximo de zero, porém sempre com sinal positivo. Então, esse limite aqui, ele está indo para onde? Para mais infinito, pela direita. E pela esquerda, é a mesma ideia. Aqui se aproxima de 6, embaixo se aproxima de zero, então cresce infinitamente. Vamos analisar o sinal. Eu estou pegando pela esquerda do 3, ou seja, estou pegando números menores do que 3. 2,99, 2,999, 2,99999. Então, quando eu fizer minha continha aqui, é um número menor do que 3, né? Menos 3. Então, o resultado vai ser negativo aqui. Muito próximo de zero, porém sempre negativo. Então, o resultado do todo, da divisão toda aqui, é o que? É um número muito grande em módulo com sinal negativo. Então, pela direita, a minha função vai para mais infinito, né? E pela esquerda, ela vai para menos infinito. Okay? Esse aqui é o gráfico da minha função, né? Então, pela direita, ela vai para mais infinito. Pela esquerda, ela vai para menos infinito, certo? No x igual a 3. Quando x tende a 3, né? Quando x tende a 3. E aí aqui a gente aproveita e fazer uma outra definição. Então, quando x tende a 3, a minha função tende para mais infinito para um lado, mais infinito para o outro lado. Então, toda vez que eu tiver uma situação em que x tendendo para um número, o limite como um todo, ou pelo menos um dos laterais tende para mais ou para menos infinito, significa que se eu for pensar em desenhar o gráfico, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma reta exatamente naquele x igual àquele valor lá, caso aqui x igual a 3, traço uma reta. E o que essa reta me ajuda a ver? Me ajuda a ver que a minha função nunca vai cruzar essa reta, certo? E quanto mais próximo eu tentar desenhar dessa reta, maior vai ser o valor da minha função, né? Então, a minha função aqui nunca vai passar essa reta para lá. A minha função nunca vai passar a reta para cá, nunca vai cruzar a reta, entendeu? E aí, então, essa reta x igual a 3, essa reta em cima do 3, que é onde o limite não existe porque vai para mais ou menos infinito, a gente chama de assíntota vertical. Toda vez que falarem a assíntota vertical da função, é isso. É uma reta vertical em que a minha função não cruza. Ela ou cresce infinitamente ou ela cai infinitamente aqui, certo? Então, por exemplo, encontrar as assíntotas verticais da função tangente de x. Então, quando encontrar as assíntotas da tangente de x, significa encontrar retas em que a minha função não cruza aquela reta. Ela faz o que? Ou ela cresce infinitamente ou ela cai infinitamente quando se aproxima daquela reta. Em geral, isso acontece quando o quê? Quando eu tenho uma divisão, certo? E em cima eu tenho um número, está indo para um número diferente de zero, isso é importante, certo? Então aqui a gente disse, olha, aqui está indo para infinito porque estava indo para 6 aqui. Mas se fosse uma situação onde em cima está indo para zero e embaixo também está indo para zero, aí eu não poderia dizer está indo para infinito. Por quê? Porque 0 sobre 0 é o quanto? Não sei, é uma indeterminação. Esse número está ficando pequeno e o de baixo também está ficando pequeno. Se o de cima ficar
pequeno na mesma proporção que o de baixo, então vai ser um número muito pequeno dividido por ele mesmo, daria 1. Se em cima eu conseguisse perceber que ele fica pequeno muito mais rápido que o de baixo, então aqui seria um número muito pequeno dividido por algo que é um pouco maior do que ele. Então estaria indo para onde? Estaria indo para zero, porque o resultado da divisão seria cada vez mais próximo de zero. Então essa questão de ir para infinito não é simplesmente aparecer o zero aqui no denominador. Além de aparecer o zero no denominador, em cima aparece um número diferente de zero, certo? Se na minha continha aparecer zero em cima, zero embaixo, aí eu tenho que analisar para ver se realmente não existe limite, se realmente tem para infinito, tá? Então eu vou dizer que minha função não tem limite, vai para mais ou menos infinito, dependendo do caso, quando em cima estiver indo para um número diferente de zero, ok? Então na tangente, então encontrar as assíntotas, em geral vão aparecer assíntotas onde eu tenho valores de x em que no denominador aparece zero. A minha tangente é o que? É seno de x sobre o cosseno de x, certo? Então, eu possivelmente vou ter assíntotas aonde? Onde o cosseno dá zero. Onde é que o cosseno dá zero? Ele é zero no... ele vai ser zero no π sobre 2, né? No 3π sobre 4, e assim vai, né? Então, lembre o cosseno, ele parte do 1, certo? No π ele chega em menos 1 e no 2π ele volta para o 1, ok? Vamos pegar aqui um gráfico. Inclusive acho que eu tenho o gráfico para ajudar aqui. Vou pegar rapidamente aqui, vamos aqui, né? Só para a gente visualizar melhor aqui, né? Então tá aqui meu seno e cosseno, certo? Então minha tangente é a divisão dos dois, ok? Tá, então vamos lá. Voltando aqui. Tá, então a gente está calculando a tangente. E aí a gente vai pela definição. A tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então, quando o cosseno é zero, cosseno vai ser zero, que situações? Aqui, ó, π sobre 2, 3π sobre 2 e múltiplos disso, certo? Eu sei que no π sobre 2 o meu cosseno é zero. E o meu seno é o que? Ele é 1. Então a minha tangente vai ser o que? Vai ser seno sobre o cosseno no limite, né? Assim, se eu for calcular qual é a tangente π sobre 2, como é que eu calculo? Tangente de π sobre 2. Calculo o seno, dá 1. Calculo o cosseno, dá 0. 1 sobre 0, 1 sobre 0 em determinação. Qualquer número, né, dito por zero é uma indeterminação. O que significa? Significa que não existe tangente no π sobre 2. Então, π sobre 2 é uma indeterminação para tangente, né? A π sobre 2 não faz parte do domínio da tangente. Faz parte do domínio do cosseno, faz parte do domínio do seno, mas não faz parte do domínio da tangente. Por quê? Porque vai ficar 1 sobre 0. Ok? No 3π sobre 2, a mesma ideia. Vai ficar menos 1 sobre 0. Isso também não pode. O que acontece quando eu chego próximo de π sobre 2? No seno, que está lá no meu numerador, ele está indo para onde? Tanto pela esquerda quanto pela direita, ele está indo para 1. No meu cosseno, ele está indo para 0. Então, vai para infinito. Não existe porque é um número cada vez maior. Porém, quando eu olho pela direita, meu cosseno, ele é o que? Ele é números menores do que 0 que estão se aproximando de 0. Então, ele é números negativos. Então, pela direita,
a minha tangente está indo para onde? Para menos infinito. E pela esquerda? Pela esquerda, o meu cosseno está indo para zero com valores positivos. Né? Então vai ser 1 sobre um número muito pequeno positivo. Então vai indo para mais infinito. Tá? Então a minha tangente nos pontos π sobre 2, 3π sobre 2, vai dar 5π sobre 2, né? Assim vai. A minha função não tem limite, porque esses limites estão indo para infinito. Pela direita para menos infinito, pela esquerda para mais infinito. Então está aqui o gráfico da minha função tangente. Né? Então no π sobre 2, né? Minha função tende para mais infinito pela esquerda, e ela tende para menos infinito pela direita. E ela é sempre esse formato aí, né? O seno e o cosseno aí são cíclicos, né? Estão se repetindo, então a tangente, que é a divisão dos dois, também fica se repetindo. Eu tenho então nesses locais aqui, né? E continuam, em cada um desses locais eu tenho assíntotas verticais. Então eu vou ter sempre assíntotas verticais em 2n mais 1 π sobre 2, né? Então quando n for 1, 3π sobre 2, no 5π sobre 2, no 7π sobre 2, e assim vai. Então assíntota vertical. Então limites infinitos é isso, tá? Então limites infinitos, lembrando, o limite da minha função é infinito. O que significa? Significa que a função não tem limite para aquele valor de x que eu estou analisando, certo? E a justificativa de não ter limite é porque ele vai para infinito, ou para mais infinito, ou para menos infinito. E aí naquele lugarzinho do x, para onde a gente está analisando, que a gente encontrou que não existe porque é infinito, a gente tem a chamada assíntota vertical, ok? Então esses são os nossos limites infinitos. E lembrando, a função ela pode não ter limite, porque é infinito, como estamos agora. Ela pode também não ter limite, porque os limites laterais são diferentes. Né? Então, pelo limite lateral à esquerda existe um valor. Limite lateral à direita também existe um valor lá. Só que os dois são diferentes. E o limite não existe. Então, quando a gente for demonstrar, calcular um limite, ou a gente consegue calcular o limite, ou a gente precisa demonstrar que ele não existe e por que ele não existe. Ou porque ele é infinito, ou porque os laterais são diferentes. Aí, inclusive, os laterais, um pode ir para infinito e o outro existir. Então, assim, tem várias formas, né, de demonstrar como nós estamos vendo, certo? Essa aqui é a primeira parte da aula. Eu vou finalizar para o vídeo não ficar muito grande agora, certo? E a próxima parte da aula nós vamos falar de limite no infinito. Agora vai ser um pouquinho diferente, tá? Então, por exemplo, aproveitando aqui a função 1 sobre x, nós estamos calculando para quando o x tende a um determinado valor, que no nosso caso aqui é quando ele tendia a zero, certo? Então, na verdade, tudo que nós falamos agora foi o que acontece com a função quando o x vai para um determinado valor, certo? E a gente calcular quando o x tem determinado valor. Nossa pergunta agora vai ser: e se eu pegar o meu x e fizer ele cada vez mais grande? Para cá, para a direita, então fazer o meu x crescer infinitamente com um sinal positivo, ou para cá, para a esquerda, fazer ele crescer infinitamente com um sinal negativo. O que acontece com a minha função? A função vai ter limite? Então isso que a gente chama de limite no infinito, tá? Nós estamos falando agora de limite infinito, é quando o resultado do limite não existe porque ele é infinito. A próxima parte do nosso vídeo vai ser limite no infinito. O que acontece com a minha função se o meu x andar para o mais infinito ou para o menos infinito, ok? Então até o nosso próximo vídeo.